Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Quanto tempo você leva hoje para criar a sua apresentação no trabalho? Mais de 1 hora? Mais de 2 horas? O quê? Mais que 3 horas? Eu tenho certeza que você gostaria de fazer um trabalho mais criativo que destaca aquilo que você está apresentando em pouco tempo, não é verdade? E se eu te dissesse que é possível você ter um design fantástico na sua apresentação em até 20 minutos? Ter nas suas mãos uma apresentação como essa aqui, em que tudo que você precisa é planejar o conteúdo que vai entrar ali dentro ou simplesmente inserir as informações que já estão na sua cabeça. Pode parecer impossível, mas é mais fácil do que você imagina. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são 5 estratégias que você precisa começar a aplicar hoje no seu trabalho para criar essas apresentações de forma muito mais simples e muito mais rápida. Imagina o seguinte cenário. Você está ali no seu trabalho e teu chefe, tua chefe, manda um e-mail para você. André, a gente tem uma apresentação muito importante com um cliente nosso, só que ela é daqui 1 hora. Você consegue montar uma apresentação para explicar melhor o nosso projeto? Aí você já começa a suar rios de nervosismo, porque você tem 1 hora para montar a tua apresentação. Vai dar problema, não tem outro jeito. Ou talvez você, que trabalha numa universidade, dando aulas, e tem que preparar aí, mais ou menos em média, umas 20, 30, 40, 50 aulas por semana. E não é só isso que você tem que fazer, você tem que resolver todo o resto da sua vida. Fica difícil a gente sentar e conseguir aplicar a criatividade quando você está sob pressão. E o resultado é qual? Uma apresentação que não representa a qualidade do seu trabalho. Uma apresentação com pouca criatividade e que não consegue chamar atenção e nem prender a atenção de ninguém. Se você passa por algum tipo de dificuldade como essas que eu falei para você, você precisa aplicar uma coisa no teu dia a dia. A ideia é de ter um modelo pronto, ou o que a gente chama de um template. E eu sei que na empresa onde você trabalha, às vezes já existe esse padrão, esse template, mas sendo bem honesto, ele não é tão bom, não é verdade? Realmente. Não é só porque o lugar onde você trabalha já tem um template pronto que você não pode criar o seu, utilizando as ideias que eles já colocam como regra. Mas se talvez onde você trabalha não existe nenhum template, aí sim, a melhor situação possível está na sua frente, porque você pode criar o seu próprio e economizar muito tempo. Deixa eu te mostrar como você pode fazer isso. Essa aqui é uma apresentação que foi criada a partir de um template, mas o template não é sempre assim. Como você pode ver, ele começa com um slide em branco e com o clique de um mouse eu posso escolher uma imagem que já está no meu computador e deixar ela já cortada nesse formato. Eu posso clicar nas caixas de texto e facilmente incluir a informação que eu quiser. Olha como é simples você ter isso nas suas mãos. E não precisa ser um slide único. Se a gente vier nesse botão Novo Slide, você vai ver que eu tenho diferentes versões com essa mesma ideia e com essa mesma possibilidade de colocar simplesmente o texto que já está aqui dentro da minha cabeça. Nossa, André, mas que sensacional! Como que você chega num resultado desse? Antes de criar a apresentação em si, você precisa ter na tua cabeça 5 regras muito simples. A primeira regrinha é definir o padrão visual da minha apresentação. Independente do tema da sua apresentação, seja para algo mais técnico, algo mais criativo, uma coisa na sua empresa, uma reunião com um cliente ou uma aula, você sempre vai seguir esses 4 pilares na hora de criar um padrão visual. Eu tenho que pensar nas imagens que eu vou utilizar na minha apresentação, nos ícones, nas cores e também as fontes que vão estar ali dentro. Aqui dentro da Fantástica Fábrica Criativa, a gente tem esse manual da marca, onde eu coloco as fontes que eu vou utilizar nas minhas apresentações, as cores e assim por diante. O que você precisa fazer é definir esses 4 elementos para a tua apresentação, levando em consideração o lugar onde você trabalha, levando em consideração o seu tema, o tipo de audiência que está te assistindo. E você vai criar algo mais ou menos como isso, onde eu tenho os estilos de imagem que podem entrar na minha apresentação, eu tenho os estilos de ícone, os tipos de título e até mesmo a combinação de cores. Claro que isso não quer dizer que aquelas ali são as únicas imagens que eu vou usar na minha apresentação, mas elas são estilos em que eu posso pegar imagens similares, eu não vou pegar nada muito diferente do que foi apresentado ali. Um segundo ponto que eu tenho que analisar é quais são as situações mais comuns em que eu uso a apresentação no meu dia a dia. Isso quer dizer o quê?
Eu posso participar de apresentações dentro da minha empresa, mas não quer dizer que todas as apresentações tenham o mesmo tema. Dentro da minha empresa, eu posso ter apresentação de projeto, eu posso ter apresentação de vendas para um cliente, eu posso ter reunião semanal, talvez eu tenha um treinamento. Só aí são 4 categorias diferentes. O que você pode fazer é criar um padrão, um template para cada uma dessas categorias. Ah, André, mas vai dar muito trabalho isso, eu já não tenho tempo. Calma, meu aprendiz de criativo. Você vai fazer isso uma vez no ano. Pega lá no começo do ano e planeja já o teu template para que você vai utilizar na reunião, o template que você usa nos treinamentos que você dá e assim por diante. Fez isso em janeiro, você vai usar até dezembro essa mesma ideia. Mas entende que não vai ser sempre a mesma apresentação, porque você vai ter 4 modelos distintos. Modelos que vão ter cores que não são iguais, modelos que vão ter diferentes tipos de imagem e assim por diante. Dessa forma não fica cansativo para as pessoas ali que estão assistindo. O terceiro ponto é criar uma versão para cada categoria de slide. Eu não sei se você sabe, mas os seus slides, eles têm categorias diferentes. Eu tenho slide de texto, slide onde apresento dados, eu tenho slide de vídeo, slide também onde a gente vai colocar uma lista. Portanto, um template completo é aquele template que te dá pelo menos uma opção de cada categoria de slide. Porque se eu preciso, por exemplo, colocar um slide de vídeo, não dá para ter um template pronto e não ter uma opção de slide de vídeo onde eu encaixe esse arquivo. Já tem que ter ali na tua manga para você pegar esse exemplo e simplesmente inserir o vídeo ali dentro. Então anota aqui, junto comigo, uma listinha dos slides que são mais comuns aparecer dentro de uma apresentação. Slide de texto, slide onde você apresenta gráfico e dados, uma versão de um slide de lista, e dentro do slide de lista você pode fazer com 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, faz pequenas variações de cada um. Slide de capa, slide de finalização de apresentação, slide de vídeo e também aquele slide de resumo, mais ou menos como se fosse um sumário de tudo que você vai apresentar. A ideia é que você crie pelo menos uma versão de cada um desses slides. E uma vez que você criou uma versão de cada um, você vai para o 4º passo, que é entender quais slides eu mais uso em cada uma dessas situações. Então, por exemplo, você criou um modelo para reuniões, e nas suas reuniões você tem que apresentar muito slide de dado. Ou talvez você trabalha com treinamentos, e nos teus treinamentos você tem que fazer muita avaliação de texto, avaliação de opinião de cliente. O que você vai fazer? Depois que eu identifiquei quais slides são mais comuns, enfim, que eu mais utilizo nessas situações, eu não vou criar só uma versão para esses slides. Eu vou criar pelo menos 3 versões. O teu template vai ficar mais ou menos assim. Eu tenho 1, 2, 3 versões diferentes para colocar os slides de texto. E por que eu faço isso? Para minha apresentação não ficar repetitiva. Se eu tenho que criar muitos slides de texto dentro de um treinamento, imagina se todo slide fosse assim, eu tivesse 3 slides iguais. Não fica criativo, começa a ficar chato. Se eu tenho 3 versões, eu posso começar com a primeira versão, vou para a segunda, utilizo a terceira e depois na quarta eu reutilizo a primeira de volta. Mas você teve uma variação visual, uma quebra de padrão. Então recapitula tudo aqui comigo. Primeiro, a gente definiu os elementos visuais da nossa apresentação. Depois, a gente percebeu quais são as situações do nosso dia a dia onde a gente tem que criar a apresentação. O terceiro ponto foi, dentro de cada uma dessas situações, criar um slide pelo menos para cada categoria. E por último, a gente percebeu quais são os slides que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. E depois criou 3 versões de cada slide. 3 versões de um slide de lista, 3 versões de um slide de capa e assim por diante. Mas talvez mesmo assim você tenha dificuldade em criar o visual da sua apresentação. E é por isso que a gente vem para o 5º e muito importante passo, que é aplicar a nossa metodologia do NVDN, do nada vem do nada. Se você não usa o nada vem do nada, a chance de você criar um template como esse vai ser muito grande. E o nada vem do nada é uma metodologia que eu desenvolvi aqui dentro da Fantástica Fábrica Criativa, em que tudo parte de uma fonte de inspiração. Uma fonte de inspiração como essa aqui, de outras apresentações. Eu quero que você entenda que nada vem do nada, que a gente não cria, não tem uma ideia do branco, do vazio.
você cria coisas a partir das experiências, a partir de outros elementos, ideias que você absorveu do mundo em que você participa. Só que muitas vezes a gente não tem bons exemplos de apresentações no nosso dia a dia. É por isso que a gente tem que pesquisar, por isso que a gente tem que ir atrás dessas fontes de inspiração e começar a colocar dentro da nossa cabeça. Mas isso não quer dizer que eu vou pegar isso aqui e copiar 100%. Eu adapto para a minha realidade. Então eu posso pegar uma ideia única e a partir dessa ideia a gente adapta o tipo de corte de imagem, eu adapto a posição de fonte. Mas a partir disso, você está vendo como eu já criei um template? Um template onde depois eu posso trocar essa imagem, posso trocar o texto e assim por diante. Mas eu já tenho aqui, por exemplo, um slide lista pronto para utilizar. E se você quer aprender as estratégias completas para criar modelos, templates, apresentações como essa aqui, que vão ajudar você a criar apresentações fantásticas que destacam o seu trabalho em nem 20 minutos, você pode fazer hoje parte do nosso treinamento de Design Express. Esse curso de Design Express é o treinamento Template Fantástico. E hoje você pode fazer a sua matrícula no nosso treinamento de Design Express, o Template Fantástico, com uma condição muito especial. Se matriculando hoje no nosso treinamento, você vai ganhar toda a estratégia para criar o seu próprio template dentro do nosso treinamento do Template Fantástico. Dentro do treinamento Template Fantástico, você vai aprender quando e como usar um template na sua apresentação, como definir os elementos do seu template, das imagens, das cores, dos ícones e das fontes, como estudar uma fonte de inspiração para criar o seu template. Você vai aprender como criar do zero a identidade visual da sua apresentação, como criar aquele manual de identidade, criar um template rapidamente usando a técnica do slide mestre, que é aquela técnica em que você clica no botão e insere a imagem já com o corte pronto. A gente vai ter uma aula completa com o passo a passo para você desenvolver o seu próprio template, como você acha imagens de forma criativa, ideias para criar um slide de lista e também como criar slides de tabela e de gráfico criativos dentro do seu próprio template. Você também ganha, junto com o nosso treinamento, 10 templates editáveis para você adaptar para o seu dia a dia. Ideias prontas como essa aqui, em que você vai poder alterar o tipo de fonte, você vai poder alterar a cor das fontes, poder alterar as fotos, mas é um lugar de onde você já pode partir e iniciar a criação do seu template na sua empresa onde você trabalha. Além disso, você também vai ganhar 2 livros digitais. O livro do PPT de Pareto, que contém as principais estratégias de PowerPoint com edições de imagens e também animações que vão ficar ali na tua mão sempre. Você pode ter até no seu celular e aplicar tudo isso para criar uma apresentação criativa. E o outro livro que você vai ganhar é o Guia das Apresentações Fantásticas. O guia que contém todo o meu passo a passo para criar qualquer apresentação do zero, independente do seu tema, independente da área de atuação. Dentro desse livro, a gente vai falar sobre as estratégias de criação de conteúdo, as estratégias para criar o visual da sua apresentação e também dicas na hora de você apresentar. Você vai ter 2 anos de acesso a todos esses conteúdos e a todas as atualizações e também suporte do nosso treinamento pela nossa plataforma. E se você fizer a sua inscrição pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ganhar um super desconto. Fazendo a sua inscrição por esse link, você vai ganhar R$600 de desconto. Mas olha, não demora muito não, porque essa promoção com esse desconto, ela vai ser válida somente por um tempo limitado. Então, para entrar para nossa família de criativos e aprender o passo a passo para criar apresentações fantásticas em nem 20 minutos, desenvolvendo o seu próprio template, clica no link que está na descrição do vídeo e aproveita essa condição especial hoje mesmo. Se você curtiu nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with